Olá, galera do Pântano Pop. Hoje nós estamos aqui com um vídeo que nós estamos devendo há muito tempo, porque é do artista mais corajoso da história da cultura da arte brasileira, o Ney Matogrosso. Mas antes, galera, não esqueçam de deixar aquela curtida, de deixar o seu comentário, porque o comentário ajuda na entrega do vídeo. E, claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e ajudar esse canal aí a crescer cada vez mais. Valeu! E nós estamos vivendo um momento muito especial em que parece que o Brasil redescobriu o Ney Matogrosso, esse artista tão incrível, tão extraordinário, que está sendo apresentado para as novas gerações, está tendo musical no teatro do Ney Matogrosso, e agora esse filme Homem com H, do Esmir Filho, escrito e dirigido pelo Esmir Filho, que estava tendo uma excelente bilheteria no cinema, excelente mesmo, e estreou há pouco mais de uma semana na Netflix, na plataforma Netflix, e já chegou em poucos dias como o número 1 filme mais assistido no Brasil da plataforma. E o Ney Matogrosso, para quem tem a nossa idade, não é, Evandro? A gente cresceu com essa pessoa, ele já é uma figura que a gente até naturaliza e que representa bastante do que era esse Brasil quando a gente estava crescendo, bem menos preconceituoso que o Brasil de agora, pelo menos na sua apreciação da arte popular, da cultura popular. Para galera que está começando a entender o Ney Matogrosso, esse filme, a peça, a turnê que ele está fazendo com seus 84 anos de idade, estão ajudando muito as pessoas começarem a entender. Mas para a gente também aqui no Pântano Pop ajudar um pouquinho mais na nossa insignificância petulante, Evandro, o que é o Ney Matogrosso para você? Você lembra como é que foi o seu primeiro contato e como é que era para você um jovem, uma criança em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, crescendo com aquele artista tão diferente? O primeiro contato mesmo eu não lembro, porque não lembro direito, porque certamente foi na infância ainda, né? Como você disse, nós crescemos já com a presença do Ney. Não foi um artista que nós vimos surgir. Nós já crescemos, ele já estava lá. Você falou de uma época menos careta, né? E eu me lembro, assim, a respeito do Ney, de ter visto claramente essa transição de uma época menos careta para essa época que a gente está vivendo agora, desses falsos moralismos, etc. Eu me lembro que ouvir o Ney e assistir o Ney era uma coisa muito natural, né, enquanto criança, mas eu me lembro claramente de num shopping em Nova Iguaçu, o primeiro shopping que Nova Iguaçu teve, que eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, tinha lá um artista local, fazendo um show na praça de alimentação, um show inteiro, o repertório era Ney Matogrosso. E eu me lembro de estar curtindo, né, ali aquele show de graça, né, ali na praça de alimentação. E aí, daqui a pouco, uns caras na mesa falaram assim: pô, esse cara é estranho. Um show inteiro de Ney Matogrosso, meio suspeito isso aí. Não sei o quê. Então, ali já estava o ovinho da serpente ali sendo colocado. O Ney Matogrosso, eu vou falar uma coisa aqui, eu sempre cito o Ney Matogrosso quando eu falo da minha vida profissional. Não é que eu sou cantor e performer igual a ele, não. Mas porque eu sou professor, né? E eu sou um cara extremamente tímido, né? Então eu sempre... E as pessoas às vezes vêm falar assim, porque os alunos te acham muito engraçado, te acham muito... E as pessoas não entendem, né? Porque fora de sala eu sou outra pessoa, eu não tenho aquela...
E aí eu costumo falar, eu sou meio que o Ney Matogrosso, cara. Eu me transformo no palco. Quando eu chego no meu palco, aí é que eu, eu me transformo e solto todo o humor que eu tenho, toda a energia, toda a vibração que eu tenho para soltar ali. E então o Ney do Mato Grosso tem essa conexão aí. Eu me sinto meio Ney Mato Grosso, né? E eu sempre entendi o Ney dessa forma, né? Aquela pessoa que no palco se transforma naquela força da natureza, né? Que é imparável, né? Então, eu acho que você entendeu bem, porque eu acho que o Ney Mato Grosso é justamente isso. E ele falava isso, né? Deve falar ainda, que no palco ele tinha a intenção de se desreprimir. Ele teve uma criação, né, filho de militar, né, muito rígida. E quem quiser saber disso tudo está no filme, né? Vamos falar mais no filme daqui a pouco. E que ele também queria desreprimir a plateia. Né? E eu acho que essa coisa do Ney Matogrosso é fundamental, do artista, que ele mostra para as pessoas o que elas podem ser, que elas não têm que necessariamente se encaixar dentro de um molde, que tem muita coisa para fazer. Não que as pessoas, como você mesmo disse, muito bem dito, Evandro, não que as pessoas têm que fazer igual ao artista que as inspira. Mas o artista, ele mostra que há outros caminhos, você encontra o seu, né? Você encontra o seu. Eu estou fazendo aqui essa performance, eu canto dessa forma, eu me comporto no palco dessa forma, porque esse é o meu caminho. Você tem o seu. Qual é o seu? Tenha coragem de fazer. E eu disse no começo do vídeo que eu acho que o Ney Matogrosso talvez seja o artista mais corajoso da história da cultura, da arte brasileira. E eu acho que é porque você falou também, em 2004, 2005, as pessoas tendo reações a um rapaz fazendo um show de cover do Ney Matogrosso, muito parecida com as reações que as pessoas dos anos 70 tiveram quando ele surgiu nos Secos e Molhados. Uma reação de 30 anos antes, né? Quando a gente cresceu com o Ney Matogrosso não sendo um escândalo. O brasileiro sempre foi careta, a gente não vai aqui idealizar o passado como muita gente faz, o brasileiro sempre foi conservador, mas naquela coisa de apreciação artística, o brasileiro era menos preconceituoso. Tinha uma chavinha que os artistas conseguiam fazer e virar ou acionar um botão do povo brasileiro, que ele era conservador dentro de casa, conservador nos seus costumes, conservador no seu voto, quando a gente foi de voltar a votar, mas que na hora que ele ouvia música, na hora que ele assistia filme, na hora que ele assistia uma performance do artista, ele era menos careta. E o Ney Matogrosso, ele vem e prova que, assim, careta são vocês aí do regime, são vocês do governo, o povo está me querendo. E ele se torna, nos anos 80, no final dos anos 70 e nos anos 80, um dos artistas mais populares. E ninguém estava questionando a sexualidade dele por causa da performance dele, ser abertamente sexual e também homossexual, muitas vezes. Né? E aí, 30 anos depois dele surgir, as pessoas estão voltando a ser careta e hoje em dia a gente está precisando trazer o Ney Matogrosso de volta para as pessoas descaretarem. Então eu fico pensando, se artistas hoje, nesse exato momento, 2025, fazem performances que têm uma coisa sexual muito forte, ó, estou aqui mostrando para você que nós somos animais sexuais, né? Deixa de ser careta, para de fingir que você não sente as coisas, e o povo fica chocado, e a gente vê nos comentários de Instagram da vida, de Facebook da vida, comentários assim que você parece que você está no século XIX. E imagina como era para o Ney Matogrosso fazer isso nos anos 70. E ele fez. E ele continuou fazendo, e ele mostrou que o povo aceitaria. Por isso eu acho ele o cara mais corajoso. Era muito mais difícil ser como ele era nos anos 70, e mesmo assim ele foi. Essa coragem nunca foi fácil para ele. Parece que foi fácil, né? Mas eu recentemente eu vi um trecho da participação dele no Roda Viva e um repórter perguntou: Ney, você tem um posicionamento tão corajoso,
você já veio pronto desse jeito? Ele falou, não, de jeito nenhum. Quando eu era adolescente, no início da adolescência, eu pedi a Deus para me matar, para que eu não fosse daquele jeito. Não foi fácil para ele. Essa coragem foi fruto de muita força, né? De muita potência mesmo interna, né? Para ele chegar a essa coragem, mas ele saiu dessa posição e chegou numa coragem de uma outra entrevista que eu vi, que ele foi fazer um show, que ele estava sendo proibido de tocar em vários lugares durante a ditadura, e que ele chegou no show e que tinha uns representantes do governo militar, né, da ditadura militar, todos de terno cinza, logo na passagem dele para o palco. E ele contando assim para o repórter. E eu fiz questão de passar rebolando. E eu acho que essa coragem inspira muita gente, né? Eu acho, não, tenho certeza. Como numa outra entrevista que ele falou que ele tem certeza que muita gente o acha abominável, mas tem muita gente que adora o que ele faz, que precisa do que ele faz. E não é fácil, não é qualquer um que sai dessa insegurança da adolescência, dessa dificuldade da própria aceitação, né, da sua autoaceitação, para essa coragem de passar rebolando na cara dos milicos. Vale dizer que o vídeo não vai no ar nesse dia, estamos gravando, mas estamos gravando no dia da visibilidade LGBTQIA+. Isso é muito importante, eu acho até mágico a gente estar fazendo esse vídeo hoje, desse dia, porque a história do Ney Matogrosso, quando a gente olha o Ney Matogrosso, o artista, e não o Ney Pereira, né, a gente vê aquela potência invencível, né, que ele sempre tem sido há mais de 50 anos. Nossa, é até doido falar isso. Mais de meio século que ele está aí, encantando e inspirando. Mas quem vê esse Ney Matogrosso pode esquecer que a história dele, antes de ser o Ney Matogrosso, é a história de muitas pessoas no Brasil, no mundo. Vamos ficar aqui no Brasil, que são pessoas que um dia pedem: Deus me mata porque eu não quero ser assim. Porque os meus colegas debocham de mim, meus pais têm vergonha de mim, minha família tem vergonha de mim, eu vivo numa sociedade que faz piadas sobre quem eu sou, eu não quero ser assim. Então, isso é a história de muita gente. E muita gente que hoje assumiu o que é, está vivendo o que é. A coragem do Ney Matogrosso é a coragem de muita gente. Não é uma coisa assim, são exceções. Não, tem muita gente nesse lugar. E a gente, infelizmente, volta para um momento em que existe um grupo de pessoas aí que vão passar, que está querendo voltar a invisibilizar essas pessoas. E é muito legal que a gente esteja falando de um cara que eu acho que é mais uma história e uma enorme inspiração. E um artista extraordinário, né? Porque não é só porque ele é diferente, porque ele tem um tipo de performance que escandaliza os caretas. É um dos maiores cantores do planeta, né? Com uma voz aguda e potente, bonita. É um cara que queria ser ator e acabou virando cantor, e ele acabou fundindo as duas coisas brilhantemente bem. Eu vi gente careta, e achou do Ney Matogrosso e sair de lá assim. Né? Gente careta, gente que a princípio ficaria em Mato Grosso, estou indo para agradar a patroa, não sei o que, isso assim. Cara, sou obrigado a abraçar a torcer. Eu estou aqui impactado com o show do cara. Então, e o artista Ney para você, Vânia? Cantor espetacular, né? Você pega desde os Secos e Molhados, né? Você pega aquele início ali do Vira, cara, a entonação que ele dá logo no início da música, e quando você pega lá a música do Guarda Belo, né? Eu esqueci agora o nome da música, mas assim, cara, é uma interpretação que eu já ouvi essa música milhões de vezes.
mas toda vez que eu ouço, porque eu tenho CD e passei para pendrive e tudo e tal, e quando ele fala assim, o Guardabelo é o herói, assim, aquele timing ali daquele é o herói, entregando a ironia ali, que ele é o herói, assim, de qualquer maneira, algo assim. Aquela entrega dele na palavra herói é uma coisa muito rara em cantores, né? Como ele consegue entregar aquela ironia, ao mesmo tempo sem ser uma coisa óbvia, não é que você tem que estar ligado, tem que estar prestando atenção para você perceber. E na carreira dele solo, a mesma coisa. Ele tem essa mesma entrega. Sou suspeito para falar, eu, eu canto na mesma região do Ney Matogrosso, né? Não com a mesma competência que ele, claro que não estou pretendendo isso. Então, assim, era um cara que me inspirava quando eu era novinho, estava começando a cantar na frente dos outros. Como é que ele faz? Como é que ele alcança essa nota? Como é que ele respirou? Então, eu sou muito suspeito. O Ney Matogrosso tem essa coisa do cantor que eu observo. Assim, como é que faz? Né, para poder tentar aprender com ele. Então, já acho um cantor extraordinário. E como artista, cara, eu vou te falar que você lembra também quando foi, se não é a primeira, mas das primeiras vezes que você viu, foi com os Trapalhões, né? Ah, sim, sim. Que mostra também como o brasileiro era menos careta, né? Os Trapalhões indo lá com o Renato Aragão, lá de Didi, imitando o Ney Imitando o Ney Matogrosso. Matogrosso, e o Ney Matogrosso ali do lado também, amarradão, sem nenhuma coisa assim, tá me ridicularizando, não, cara, é uma homenagem, né? E É. ele tá lá junto. As coisas eram muito mais ingênuas num certo aspecto, mas ao mesmo tempo não era tão ingênuo. As pessoas sabiam o que estavam falando. Quando os Trapalhões botam para um programa infantil, né? O Ney Matogrosso no palco, ele também está dizendo, cara, isso aqui é legal, isso aqui não tem problema nenhum, muito pelo contrário, é muito bom. Vejam, curtam. E eu lembro que as crianças gostavam de Ney Matogrosso, porque a criança ela não tem preconceito, os pais é que ensinam o preconceito porque é colorido, é vibrante, tem energia. Esse olho poderoso dele que na sua foto dá para ver, né? Que as pessoas na televisão na época que ele começou implicavam, você não pode olhar para a câmera, aí tudo olhava nele. O filme mostra isso. A gente tem alguns deuses assim, o nosso Olimpo de artistas assim. E o Ney Matogrosso ele certamente está nesse lugar. E eu acho que ele segura esse lugar com muita força porque ele é o único artista de todos da geração dele no Brasil que ainda está fazendo basicamente o que ele fazia há 40 anos. Porque ele ainda dança, ele ainda é aquela coisa energética no palco. Né? Outros artistas que nem eram, faziam um tipo de performance dele, já estão muito mais. Né? Então, assim, eu acho que é como se ele fosse meio aquela coisa do Yoda, que é um velhinho, né? Mas quando a força vem, ele até a cambalhota dá, larga a bengala da cambalhota. Eu acho que essa coisa de ter o que dizer do Ney Matogrosso, mais uma inspiração para os artistas. Enquanto você tem o que dizer, o seu corpo responde. E isso é uma coisa, é mais uma inspiração que eu acho que ele traz. E tem uma coisa também bacana do Ney, é assim, a questão da transgressão, né? Como ele traz essa coisa da transgressão e foi muito engraçado. Outro dia eu vi um trecho de uma entrevista dele, ele falando de como a Rita Lee apareceu para ele. Aí ele falou assim, eu vi aquela mulher vestida de noiva, com barrigão, grávida, nos anos 60, que isso era um escândalo nos anos 60. Aí ele falou, opa, essa mulher me interessa. O transgressor reconhece o outro transgressor, né? E ele gravou músicas dela, né? Eles tiveram aí parcerias, então é uma coisa muito legal ter esse espaço da transgressão, né?
e que eu acho que é uma outra coisa importante dele ainda estar no palco. Nesse momento agora de tanto moralismo barato, ele está lá ainda trazendo a transgressão para o palco, já que a Rita Lee não está mais. A única crítica que eu tenho a fazer ao Ney é de uma coisa que ele estava certo, né? Que assim, o Ney, ele tem um claro ressentimento com a esquerda brasileira, com toda a razão, porque ele estava lá enfrentando essa barra toda, né, de que parece que é fácil, mas é uma barra, né, de enfrentar ditadura militar e homofobia e conservadorismo, e ele estava lá enfrentando, né, tudo isso, e ele se sentiu meio sozinho, né? A esquerda meio que alheia, a esquerda nunca ofereceu uma mão para ele nesse momento mais duro, né, que ele teve que enfrentar. E ele está corretíssimo, corretíssimo nessa crítica. A única ressalva que eu faço é que me parece que ele mantém esse ressentimento, mas hoje a esquerda, já existe uma esquerda que pode oferecer uma mão a ele. Mas é claro que também a gente entende, né, que o cara não teve aquela mão oferecida no momento que ele mais precisou. Talvez ele guarde um ressentimento mesmo, mas eu acho que ele poderia olhar com mais carinho, que acho que hoje tem uma esquerda muito mais pronta para abraçá-lo e, de alguma forma, tentar preservar o legado dele e etc. Achei que você ia falar outra coisa. Achei que você ia falar sobre uma cobrança que uma galera teve com relação a ele não ser um cara que milita com a questão LGBTQIA+. Achei que você ia falar isso, porque eu concordo com você. Eu acho que ele tem esse ressentimento e eu também concordo que eu acho que ele tem razão de ter. A esquerda da geração Z e também a da geração Y frequentemente esquece que a esquerda, que o socialismo, os socialismos, né, foram criados no século XIX por homens machistas, né, que não estavam muito preocupados com modificar a ordem das coisas, patriarcalismo, etc., que eram homofóbicos, que tinham uma visão de masculinidade igualzinho. A esquerda, de um tempo para cá, abraçou pautas LGBTQIA+, pautas ambientais, da luta da mulher, mas isso não é uma coisa natural para a esquerda. É aquela coisa do esquerdomacho que fala, né? Que é o cara que é socialista, é o cara que é até comunista, chama de comunista, mas é machista pra caramba e reproduz machismo frequentemente. É o cara que é homofóbico. Todo mundo sabe que tem. Então, às vezes, as pessoas esquecem que não é uma coisa orgânica do socialismo, dos socialismos, a questão de combater a misoginia ou de combater a homofobia. Não é natural. Então, assim, o Ney Matogrosso é de uma época diferente da nossa. Uma época em que ele estava vivendo e ali todo mundo lutando contra a ditadura, mas não estava nem aí para os gays, para as lésbicas e para os bissexuais. Não estava nem aí para eles. Tinha preconceito igualzinho os milicos tinham. Então, eu entendo perfeitamente ele ter essa coisa. E eu acho também que, assim, não existe com relação à cobrança, não foi o que você falou, mas eu faço questão de lembrar que fizeram essa cobrança para ele há muito pouco tempo e eu vejo gente ainda repetindo essa bobagem. O Ney Matogrosso, ele declarou uma vez que ele não tinha que estar fazendo militância, não sei o quê, e as pessoas falaram, que absurdo, não sei o quê. Ninguém na cultura brasileira fez mais para a comunidade LGBTQIA+, do que o Ney Matogrosso, para visibilizar essas pessoas. Ninguém fez mais. A mania que as pessoas têm de achar que tudo é ter que levantar uma bandeira, ter que intelectualizar, ter que colocar de forma político-partidária, né? E
E muitas vezes, nessa mania de achar que tem que ser assim, acaba não conseguindo apreciar ou mesmo fazer o que pessoas que não estão colocando no papel ou na bandeira estão fazendo na prática da sua vida. Vamos falar do filme um pouco? Beleza, vamos lá. E então, o que motiva a gente estar aqui falando do Ney Matogrosso é o próprio, mas é claro que a gente está aqui porque tem esse hype do Ney Matogrosso por causa do filme Homem com H, como eu disse anteriormente, escrito e dirigido pelo Esmir Filho, com uma sensibilidade incrível. Porque tem muita biografia de artista nos últimos anos. Algumas são ok, algumas são boas, poucas são muito boas. E essa é uma que é muito boa. Por que eu acho que ela é muito boa? Porque ela tem a sensibilidade de falar da história da pessoa. É tipo eu falo do filme de super-herói. Você ter a paciência do Richard Donner ou do Sam Raimi de falar do Super-Homem ou do Homem-Aranha, mas primeiro falar de quem são essas pessoas antes deles saírem voando ou se pendurando nos prédios. É isso. O Ney Matogrosso aparece pela primeira vez no filme aos 43 minutos de filme. Eu olhei no marcador. Primeira vez que o Ney Matogrosso aparece, o super-herói, aos 43 minutos de filme. Porque o filme está preocupado em falar quem é essa pessoa que se transformou nesse artista e nessa potência, nessa persona que hoje a gente admira e está falando dela aqui. Por que ele virou isso? Quais são os percalços? Como é a criação dele? Quais são os obstáculos que ele tem que vencer, né? Dentro de casa, dentro dele? Tudo com uma sensibilidade muito grande, assim, muito grande. E quando ele coloca as músicas no filme, ele coloca as músicas, o Esmir Filho, o diretor, ele coloca as músicas em momentos que são muito ilustrativos. Não é aquela coisa, tem um número musical aqui porque eu estou falando de um músico, de um artista da música, eu tenho que botar um número musical. Não. Tem um porquê, tem um contexto, e não é aquele contexto meio óbvio. Ah, ele está falando de tal coisa, eu vou botar a música que tem na letra o que ele está falando. E às vezes você vê em algumas biografias e eu acho que é meio assim, ai, putz, falta de imaginação na hora de escrever o roteiro. Não, são coisas sutis. Está passando por uma situação que tem um número musical ou uma música cantada pelo Ney que sutilmente ilustra aquilo ali. Porque tem biografia que falha em falar de quem aquela pessoa é, só se preocupa com a música, em mostrar o artista que todo mundo já conhece, e tem biografia que falha justamente em mostrar o artista, que é a biografia da Gal Costa, por exemplo, que é uma das maiores decepções. Eu sempre faço questão de falar dessa biografia, não para falar mal das pessoas que fizeram filme, cara, que eu sei como é difícil fazer filme, mas assim, eu acho que quando você fala, principalmente de uma pessoa que já faleceu, nem Mato Grosso ainda está aí, o turnê dele está rolando, dá para você ir assistir agora, se programar para assistir um show dele. A Gal não tem mais. Então, para a geração nova que não viu a Gal Costa como a gente cresceu ouvindo e vendo a Gal Costa, eu acho que uma biografia, uma cinebiografia, tem que mostrar para a pessoa por que essa mulher foi tão foda. Se o filme não é capaz de fazer as pessoas entenderem por que ela é tão extraordinária, porque tanta gente importante, cuja opinião é fundamentada, acha essa mulher incrível, então essa biografia está falhando. Né? Então, acho que sim, você tem que conseguir explicar para as pessoas que não conhecem o artista por que ele é tão extraordinário. Se você faz uma biografia apenas porque está na moda fazer biografia de artistas da música brasileira, o filme do Ney não. Você consegue ver por que o Ney Matogrosso é isso tudo, como ele virou isso tudo, e aí precisamos falar do menino aqui, que é o Jesuíta Barbosa. Cara, eu já era fã do Jesuíta, né? O Jesuíta é um excelente ator, quem já viu coisas dele aí sabe disso. Quando eu ouvi a escalação, o Jesuíta vai fazer o Ney Matogrosso, ele vai arrebentar, porque ele é bom. Mas é uma coisa extraordinária, cara. Eu tô fã agora declarado do Jesuíta, porque assim, ele faz uma coisa que eu acho que é incrível. A gente vê em muitas biografias a imitação do artista, né? E é muito difícil você, sei lá, como o Rami Malek fazendo o Freddie Mercury, que você vê um número do Queen e o número do filme, e você vê, cara, o cara tá imitando a perfeição gestual e tudo mais. Isso é incrível, isso é super difícil. Eu não seria capaz de fazer. Mas isso não é trabalho de ator.
trabalho de ator é você achar a pessoa dentro de você. É o que o Taron Egerton faz com o Elton John. O Taron Egerton não imita o Elton John. Ele nem parece com o Elton John. Mas você vê o Elton John. Não imitado. Você vê que o Taron Egerton achou dentro de si o Elton John e botou para fora. O jesuíta, ele achou o Ney Matogrosso que existe dentro dele e botou para fora. É incrível. Você vê o Ney Matogrosso, ele não parece muito, mas ele parecidíssimo com o Ney Matogrosso, tem a caracterização, ele emagreceu e tudo mais, mas é assim, porque ele achou o Ney Matogrosso dentro dele. O Ney Matogrosso que existe dentro dele. Tem até uma cena que está vazando, está viralizando nas redes sociais, que é você colocar o Ney Matogrosso nos Secos e Molhados e a versão do cinema do jesuíta. E para mostrar como está igual, como está parecido. E o que eu reparo quando eu vejo essa cena, e eu vi essa cena antes até de ver o filme, é que não está igual. Porque sensibilidade da direção, sensibilidade do ator, o jesuíta está fazendo aquela cena. Ele não está imitando, ele não está fazendo uma coreografia tentando imitar os passos que o Ney faz no videoclipe. Ele está fazendo aquela cena no presente, quando a câmera estava rodando ali, ele estava fazendo. E você vê o Ney Matogrosso, é realmente muito igual, mas não é a mesma cena, ele não faz os mesmos passos, ele não se mexe igual, porque ele não é o Ney Matogrosso. Ele é o jesuíta Barbosa que achou o Ney Matogrosso dentro dele. E isso é trabalho de ator, galera. Trabalho de ator não é você imitar. Trabalho de ator não é você, nossa, se transformou em outra pessoa. Não, nunca é a outra pessoa, sempre é o ator. E ver esse trabalho do jesuíta, que está tão Ney Matogrosso, está tão incorporado, e ao mesmo tempo você vê que ele não está imitando, ele achou esse Ney Matogrosso dentro dele, cara, assim, é uma aula do que é ser ator, é uma declaração de amor ao ofício, de amor ao Ney Matogrosso, tudo. Só pelo jesuíta já seria recomendável ver o filme, mas o filme é muito bom. Eu só tenho uma crítica a fazer. Eu acho que existe uma maneira estereotipada de mostrar cena de sexo em filmes brasileiros, principalmente nos mais novos. Ai, você está sendo careta? Não estou falando sobre a questão de ter a cena de sexo. Eu acho muito legal ter cena de sexo, principalmente no momento careta que a gente vive, ter muita cena de sexo homossexual. Porque essas pessoas existem, elas estão aí. Tá querendo que elas não existam, mas elas existem. Eu acho importante. Só que, assim, essas cenas de sexo de filme hoje em dia, é tudo um sexo, assim, meio... Tudo é muito energético, tudo é muito atlético, tudo é muito... Gente, quem transa sabe que não é sempre que o sexo é atlético, que o sexo é cambalhotas e não sei o quê. A maioria das vezes nem é. Né? E eu acho, essa é a única crítica que eu faço, mas não é esse filme. Eu acho que isso é uma maneira que se dirige cena de sexo nos filmes mais recentes do Brasil. É tudo muito atlético, tudo muito ágil, tudo muito vigoroso. Eu sei que a intenção no filme é mostrar que ele estava ali naquela juventude, se descobrindo, e, portanto, ele estava naquele elan sexual. Eu sei que a intenção é essa, por isso é uma crítica bem pequenininha, mas eu preciso fazer essa crítica porque eu quero estender ela ao como se faz cena de sexo em filme brasileiro nos últimos anos. Né? A gente critica a pornografia que mostra um sexo que não existe, né? Porque o filme pornô não mostra que é editado, não mostra que o cara tomou um negócio para poder ficar ali, que ele para descansar e não sei o quê. As cenas de sexo desse filme também tem uma coisa meio estereotipada também. Mas, assim, não me estendo muito porque senão vai parecer que eu estou sendo careta com as cenas de sexo em si. Não, eu acho que elas estão muito bem colocadas e são todas dentro de contexto, são todas importantes. E mesmo que não fossem muito, eu repito, eu acho que no momento careta que a gente vive, é preciso mostrar para os caretas na sala de cinema e na sala de jantar, que as pessoas LGBTQIA+ estão aí. E elas estão transando. Se você não está, né, se você não está porque você está preocupado com ficar tomando conta da vida dos outros, elas estão. Então esses filmes mostram isso, e isso eu acho bom. Né? Enfim, eu recomendo muito o filme. Faço uma crítica à maneira como o filme, a distribuição do filme foi feita. Foi uma crítica que a revista Veja fez e eu concordo plenamente.
o filme estava ainda bombando nos cinemas e foi lançado na Netflix. Eu acho que foi mal planejado. O filme ainda não estava mostrando desgaste nas salas de cinema, ainda estava com a bilheteria crescendo. Então, eles lançaram o filme na plataforma cedo demais, atrapalhando uma bilheteria que já estava sendo de mais de 600 mil pessoas, que poderia ser muito maior ainda. Eu acho que o lançamento do filme no Netflix cedo demais atrapalha a bilheteria, porque obviamente a pessoa vai preferir ver em casa, porque cinema hoje está caro e tudo mais, às vezes tem a questão de comodidade. Eu acho que é uma crítica que eu faço, não ao filme, mas à maneira como o filme está sendo lidado na sua distribuição. E é isso, cara. Recomendo Ney Matogrosso, recomendo O Homem com H, recomendo Jesuíta, quero trabalhar com Jesuíta. Cara, que ator incrível. Recomendo o Esmir Filho também, a menina que você falou, ela tá certa, ele é muito bom. E recomendo Pântano Pop. É isso.